Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar o tópico 3 da lição número 8, que vai ser estudado no dia 23 de fevereiro de 2025, no próximo domingo. O título é Jesus viveu a experiência humana. Na lição número 1, no tópico número 1, nós falamos sobre Nazaré, que era uma cidade considerada insignificante, com influências gentílicas, e era um lugar pequeno, modesto, e talvez por causa disso que Natanael possa ter desprezado essa cidade, se considerado superior, quando ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré talvez tivesse uma má fama, alguma coisa nesse sentido. Mas como eu considerei na primeira aula, no tópico 1, são apenas considerações que a gente não pode afirmar. Também falamos sobre os dois conceitos, o monotelismo e o apolinarismo. O apolinarismo é a doutrina ensinada pelo heresiarca Apolinário, bispo de Laodiceia, que não reconhecia a existência da alma humana em Jesus Cristo, sendo substituída pela ação divina do Verbo. E o monotelismo, doutrina religiosa do século VII, que defendia que Jesus possuía apenas uma vontade, a vontade divina. Considerei com os irmãos que a alma é a fonte dos desejos, da vontade, da decisão, dos sentimentos, das emoções. Então, quando fala que Jesus não tinha uma alma humana, ele não tinha vontade humana. Então, a natureza humana dele está comprometida. Então, Jesus não seria verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não sendo assim, ele não seria o sacrifício perfeito. Mas Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Monotelismo, mono é um, Lembra do monóculo? Monoteísmo, um Deus. Monotelismo, mono é um. Telismo vem do verbo telo, é telema do grego é vontade. O verbo telo é o verbo querer, Querer é ter vontade, então a gente pode fazer essa associação. Então o monotelismo é o querer, é a vontade. Seria uma vontade, que seria a vontade divina e não a vontade humana. O monotelismo diz que Jesus tinha só a vontade divina, que ele não tinha vontade humana. Se ele não tinha vontade humana, ele não tinha a natureza humana. Assim como Apolinário, se a ação do verbo divino ocupou a alma humana em Jesus, Jesus não era verdadeiro homem. Então essas duas doutrinas procuram negar a humanidade de Jesus. Falamos também sobre a teologia liberal, que é uma corrente teológica que surgiu no século XVIII e XIX, no contexto do iluminismo, valoriza a razão e a experiência sobre a autoridade doutrinária. A teologia liberal questiona muitas coisas a respeito da fé, a respeito da palavra de Deus. No item 2, nós falamos sobre o concílio de Constantinopla em 681, o terceiro concílio, quer dizer, ao longo dos anos, depois do concílio da Calcedônia, tivemos outros concílios para defender as heresias que sempre se levantavam na igreja. E agora nós vamos para o item 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, o centro de suas atividades, a Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7.
Os evangelhos não mostram Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro. Eu considerei com os irmãos aqui, em alguma aula passada, recente, onde Jesus ele esteve, né, dos 12 aos 30 anos. Até aqui foi comentado, há aqueles que falam que Jesus esteve na Índia durante esse período. Irmãos, dos 12 aos 30 anos, porque depois que Jesus ele conversou com os doutores lá no templo, ele tinha 12 anos. Depois ele aparece com quase 30 anos, e ali Lucas diz que ele tinha cerca de 30 anos quando ele começou o seu ministério, depois de ter sido batizado por João Batista. Então, dos 12 aos 30 anos, a gente deduz o seguinte: quando Jesus começou a fazer os milagres, né? As pessoas falavam assim: não é este o filho de José, o filho de Maria? Não tem ele, não são os irmãos dele, Judas, Simão, e ele tem 4 irmãos, né? E não tem ele 2 irmãs? E ali eles começaram a questionar: não é ele o carpinteiro? Quer dizer, Jesus tinha uma profissão. O carpinteiro, ele tinha assim poderia-se entender o carpinteiro também como um pedreiro, que ele fazia algum serviço de pedreiro também, de construtor. Então era nesse ramo aí que Jesus trabalhava como carpinteiro também, pode estar associado a isso também. Então, se eles reconheceram Jesus como carpinteiro, porque Jesus ele era um profissional. Ele fazia o serviço de carpintaria, talvez ajudando numa obra, alguma coisa assim. Ele trabalhou nesse sentido, dos 12 aos 30 anos. Tanto é porque ele já estava socialmente inserido. Ele não é uma pessoa que tinha chegado, ficou dos 12 anos, ficou 18 anos fora, agora está chegando. Não, eles se referiam a Jesus como quem estava inserido na sociedade. Jesus tinha uma inserção na sociedade. Ele era reconhecido por uma família, por ter uma família. Ele era reconhecido por ter um pai, era filho de José. Tinha irmãos, tinha irmãs, era carpinteiro, então ele tinha toda uma estrutura social ali com ele. Então, é mais fácil entender assim, que durante dos 12 aos 30 anos, Jesus ele viveu trabalhando lá com o pai dele, ou depois, se o pai dele faleceu, ele trabalhou sozinho também, já era maior de idade, já trabalhava, já tinha lá, já era maior, né? Maior de idade. Não sei dizer, acho que a maioridade era a partir dos 30 anos. Mas ele já era maior, já tinha independência, né? Então ele poderia estar trabalhando e cuidando da vida profissional dele, até ele se manifestar como Salvador, né? Começar o ministério dele. Então é isso, então esclarecendo essa dúvida, onde Jesus ficou dos 12 aos 30 anos? Vivendo com a família dele e trabalhando. Depois ele foi reconhecido, não é esse o carpinteiro? É porque ele fazia serviço, né? Ele era contratado para fazer serviço, recebia o pagamento, tudo normal. Era uma vida normal que ele tinha. Até se manifestar. Com quase 30 anos ele foi batizado por João Batista, foi levado pelo Espírito Santo lá para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Depois, quando ele desceu, ele fez o seu primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. Seguindo aqui, Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade do seu povo Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos capítulo 6, versículos 2 e 3. Então vamos ler de novo. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago
e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Como disse aqui, não é esse o carpinteiro, quer dizer, ele tinha uma vida profissional. Sinopse 3. Ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. E a obra de Cristo no mundo subtende-se aqui também que é a obra da salvação na cruz do Calvário. Tudo aquilo que disser para tirar o foco do Jesus das Escrituras é para invalidar o sacrifício de Cristo. Jesus disse em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Jesus disse, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aos saduceus, Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus disse para os discípulos, tudo aquilo que a respeito de mim se cumprir, está se cumprindo para que eu seja entregue e seja crucificado. Quer dizer, a Escritura se cumpriu. Tudo que estava escrito a respeito de Jesus se cumpriu. Até o pequeno detalhe, né? Dele tomar o fel, né? Quando ele disse tenho sede, deram vinagre para ele bebesse. Para que ele bebesse na hora que ele estava com sede. Até isso se cumpriu. O Salmo messiânico faz referência a essa passagem. Um dos salmos messiânicos. Conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Revisando o conteúdo, aquelas 5 perguntas e respostas. Número 1. Quais os principais opositores de Jesus com quem ele debatia? Os fariseus, os saduceus e os herodianos. Número 2. Como sabemos que o Senhor Jesus teve vida social e religiosa? Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus, a mulher pecadora, a mulher samaritana. Número 3. O que ensinam as doutrinas apolinarista e monotelista? O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. O monotelismo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a haver em Cristo uma só vontade. Número 4. Quais concílios declararam heresias o apolinarismo e o monotelismo? No Concílio de Calcedônia, em 451, e o Terceiro Concílio de Constantinopla, em 681. Olha só, irmãos, 230 anos depois. Olha só como que a história é uma coisa muito linda, né? A história, a gente vai passeando ao longo dos séculos, né? E a gente vive tão pouco, né? Vive 60, 70, 80 anos, quando vive muito 90. E você vê aqui 230 anos, 230 anos depois do concílio da Calcedônia, ainda se levantava heresias. E a igreja tinha que se reunir para combater as heresias. Número 5. Como os evangelhos apresentam Jesus? Os evangelhos não mostram Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro. Assim, irmãos, nós terminamos a lição 8. Compartilha com os irmãos e amigos esse estudo, aqueles irmãos que estão estudando essa revista, compartilha com eles. Eu tenho gravado em tópicos, né? Para os vídeos ficarem menores e ficarem menos cansativos.
E eu falei que às vezes, geralmente o primeiro vídeo ele é maior, porque no primeiro vídeo a gente tem que ler a verdade prática, a leitura diária, a leitura bíblica, o plano de aula, né? Então estende um pouco mais, mas é sempre bênção, sempre um conteúdo que nos enriquece e sempre tem alguma coisa na descrição do vídeo. Compartilha com irmãos e amigos, com aqueles que estão estudando essa revista e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.